Fala aí pessoal, uma ótima noite, como que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Estamos aqui iniciando mais essa aula campeã. Espero que você esteja gostando aí dos conteúdos, espero que esteja fazendo sentido para você, beleza? Então, talvez você já deve ter percebido aí, se você for ver, que as competições elas estão voltando, né? E graças, se você for pensar aí, é muito importante também essa volta das competições. Então, muitos atletas, eles estão buscando ter essa retomada aí, e isso ajuda muito e beneficia muito aí dos atletas nesse período. Só que uma coisa das que mais pegam, por exemplo, que eu mais tenho visto, que eu mais tenho notado ao longo de todo esse período, é que muita gente tem relatado também essas questões relacionadas à ansiedade. Ou seja, muita gente ficou muito tempo parado, e muito tempo parado o que significa? Em muitos casos, essas pessoas não sabem como lidar com esse retorno, o que pode ser feito, como fazer. E muitos acabam relatando, falando, as competições elas estão voltando, só que eu estou meio receoso. O que eu posso estar fazendo? O que eu posso fazer para mudar esse panorama daqui em diante, né? O que eu posso estar mudando, estar transformando aí dentro de todo esse processo? E é isso que eu quero estar trazendo para você hoje, que são formas de você conseguir estar trabalhando, de estar controlando ao mesmo tempo a ansiedade de uma forma com duas técnicas e possibilidades para que você consiga tanto trabalhar a adrenalina, conseguir ter a máxima performance nessa volta aí das competições e estar mantendo a tranquilidade. Se você for pensar, a ansiedade ela tem e sempre teve, por exemplo, uma única função dentro de todo esse processo. Ela acaba nos alertando de alguma forma para o perigo. E assim, quando você consegue trabalhar e procurar essa proteção, ela acaba garantindo, por exemplo, a sua sobrevivência. E aí, se você for estudar, se você for pensar lá nos primórdios lá da humanidade, os nossos ancestrais, por exemplo, eles precisavam estar em constante alerta, eles precisavam estar em alerta a todo momento. Eles precisavam tomar decisões rápidas, essas decisões acabavam sendo vitais para eles, e a todo instante, ou eles estavam fugindo de um predador, ou eles estavam caçando, ou eles estavam procurando abrigo, ou ao mesmo tempo proteger as crias que eles possuíam e outras funções. Então olha o tanto de coisa que esses caras tinham. Então imagina, a todo tempo eles estavam alertas. E o que aconteceu? Ao mesmo tempo, nós continuamos mantendo esse estado de alerta que eles tinham lá. Só que hoje a gente não tem tanto essas necessidades que eles tinham antes. E muitas vezes a sua mente ela vai acabar criando como se fossem predadores para falar que você está em perigo, para falar que você está em constante processo ali que você tem que estar atento. Então muitas vezes essa ansiedade você vai ver que você consegue controlá-la e que muitas vezes você mesmo acaba criando ela. Nesse vídeo, nessa aula de hoje, eu vou querer te ajudar a entender essa ansiedade e também como você pode conseguir controlá-la antes das competições. Para isso eu vou estar te mostrando duas técnicas. Por que duas técnicas? Porque nem todos manifestam a ansiedade da mesma forma. E se você for pensar, tem pessoas que são mais calmas, tem outras que são mais agitadas, tem umas que falam, tem outras que não falam. E isso no processo do atleta tem que ser entendido. Por quê? Se não for entendido, você pode estar usando a técnica errada, a estratégia errada, e aí você vai falar, Douglas, não funciona, não funcionou para mim, continuei ansioso. Pode acontecer. Então por isso que eu vou estar te apresentando duas técnicas simples, mas que vão poder funcionar muito bem para você. E em muitas situações o atleta ele não sabe lidar com essa situação. E ele acabando não sabendo lidar com essa situação,
muitas vezes naquele momento que ele mais precisa ter controle, naquele momento que ele precisa pensar, que ele precisa acessar todos os conhecimentos, as estratégias, as jogadas, posição que ele sabe, ele vai acabar não conseguindo fazer. Por quê? Ele está ansioso, então ele não consegue acessar as ferramentas ideais que ele possui. Então, quanto mais você sabe controlar o seu nervosismo, controlar a sua ansiedade, mais você consegue acessar todos os seus recursos. Se você for pensar, isso pode acontecer não só antes de uma competição, mas também na hora de fechar uma parceria, na hora de fechar um patrocínio, na hora de fazer um treino, na hora de fazer um treino específico, na hora de fazer um treino novo, na hora de você jogar em um lugar diferente. E quando, por exemplo, aquela oportunidade ela aparece, ela bate na sua porta, às vezes a pessoa ela fica tão ansiosa, ela fica tão nervosa que ela acaba perdendo aquela oportunidade. Não sabe o que falar, não sabe como agir, às vezes trava, às vezes bloqueia. Isso pode acabar atrapalhando o desempenho do atleta ou até mesmo impedindo que ele consiga atingir alta performance. Quando ele não consegue atingir alta performance, muitas vezes, já vi muitos atletas, isso já aconteceu comigo, de falar, pô, isso não é pra mim, isso não dá, não quero mais, eu vou fazer outras coisas, vou buscar outros caminhos, o esporte não é pra mim. E na verdade não é que o esporte não seja pra você. Simplesmente é buscar novas alternativas e ampliar o seu leque de ferramentas, o seu leque de oportunidades. Beleza? Então, a ansiedade ela pode aparecer em N momentos, num teste, nos treinos, por aí vai. Então, saber lidar com esses momentos de nervosismo pode ser a chave para o atleta ter alta performance em todas as áreas que ele vem buscando. E isso vai possibilitar ele, vai possibilitar você, por exemplo, de ter resultados que você não vinha tendo. Eu, por exemplo, tinha a sensação de não estar conseguindo render nem 40% do que eu sabia que podia nas competições de jiu-jitsu. Eu já não sabia mais o que fazer. Então eu tinha pensado em parar de lutar jiu-jitsu, tinha parado de pensar de treinar jiu-jitsu. Só que isso vinha desde a época do futebol. Então esse nervosismo, muitas vezes eu tinha treinado bem, mas aqueles pensamentos, aquelas emoções, elas sempre me atrapalhavam bem naquele momento. Eu falava, caramba, cara, mas como que é possível? Toda vez a mesma coisa. E aí vinha aquela sensação de que não era bom o suficiente. Eu me cobrava demais, eu ficava criando cenários que ainda não tinham acontecido, alucinando coisas dentro da minha cabeça. E se você for pensar, quantos talentos hoje não estão perdidos ou não se perderam porque eles não sabiam lidar com as suas emoções, não souberam lidar com esses momentos. E quando você vai pensar dessa forma, como pensando assim, né, os pensamentos negativos, eles são muitas vezes automáticos. Às vezes você fala, pô, mas eu não escolhi pensar isso e ele vem, martela forte ali, o que eu posso fazer? Então, se você for pensar, o próprio nome dele acaba indicando. Então, ele acaba aparecendo na sua mente de uma forma automática, porque muitas vezes ele tem se repetido durante muito tempo. Então, quanto mais você condicionou o seu cérebro, você condicionou a sua mente a pensar negativo, você acaba criando esse hábito de pensamento. E, consequentemente, desde quando você faz isso em que situações? Você já parou para pensar? Desde quando você se sente ansioso? Quando isso surge? E posso te dizer que normalmente isso não aconteceu quando você só nas competições, nos treinos. Mas talvez isso já vem desde lá, bem desde quando você era pequeno. E se você for pensar, isso pode estar se repetindo há muito tempo sem você ter se dado conta. E deixa eu falar para você aqui uma breve história para eu explicar esse fenômeno mental que tem a ver com uma coisa que já aconteceu conosco e todos nós fazemos. Você faz, eu faço. Então para pensar, o que acontece quando uma lâmpada queima ou a luz acaba, por exemplo. Então imagina que você está na sua casa agora e tem uma luz queimada ou a luz acabou. O que acaba? Aí às vezes você acaba chegando num cômodo da casa e você, mesmo sabendo, mesmo naquele processo, sabendo que não tem luz ou que aquela luz
tem que ser trocada, o que você vai fazer? Vai lá e mete a mão no interruptor. Pô, mas beleza. Então, acontece a mesma coisa com os seus pensamentos. Por mais que você saiba que ele não exista, por mais que você saiba que ele não é bom, é algo que muitas vezes já está enraizado, já está incorporado, já é automatizado. Então, se você não toma consciência disso, o que vai acontecer? Todas as vezes, por mais que você saiba que aquilo não é bom, que aquilo não é ideal, você vai lá e mete a mão no interruptor. Faz sentido isso para você? Agora, já sabendo que a luz está queimada, você vai ficar repetindo o mesmo padrão, você vai ficar fazendo as mesmas coisas dentro do esporte, sabendo que você vai chegar lá, pré-competição, vai ficar ansioso, você vai continuar apertando esse interruptor, ou você vai resolver fazer algo diferente para que realmente você consiga mudar esse panorama. Ou será que você vai lá, vai comprar a luz, ou vai encontrar alguém que possa trocar essa luz para você, que possa te ajudar nesse processo? Porque é muito importante para você entender que se a luz está queimada, você vai continuar batendo na mesma tecla da mesma forma. O que vai adiantar você falar, vou desistir, não vou vir mais nesse cômodo? Não vai adiantar nada. Você tem que ir lá e resolver o problema. E aí, pode ser que você pense, pode ser que você fale, mas eu sempre fiz assim. Então, eu não sei trocar a luz, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo. Agora, pensa quais foram as situações que você deixou de aproveitar, quais foram as oportunidades dentro do esporte que você deixou de aproveitar ou que você viu pessoas deixarem de aproveitar porque você não sabia trocar a lâmpada. Certo? Ao mesmo tempo, assim é a sua mente. Então, se você quer mudar os seus resultados esportivos dentro e fora do esporte, primeiro, você deve entender que recursos que você está precisando mudar nesse momento. Quais são os recursos que você tem, o que você precisa aprimorar, o que você precisa mudar. Porque se você não faz isso dentro desse processo, você vai continuar obtendo os mesmos resultados. Vai ficar igual a montanha-russa, igual aconteceu comigo. Por sorte, tinha campeonato que ia bem, estava com a mentalidade melhor, tinha campeonato que não ia tão bem. Então, enquanto você não resolve, por exemplo, nas competições, nos treinos, nas horas de você fechar parceria, vai ser necessário você mudar o seu mindset, vai ser necessário você trocar essa lâmpada, virar a chave. Se você ficar toda vez sabendo que a lâmpada está queimada, mas não faz nada, não vai adiantar nada. E é isso que eu quero te mostrar aqui hoje. É dessa forma que eu quero te mostrar que o ambiente competitivo ou aquilo que tira você do seu normal pode gerar, sim, ansiedade, preocupação, que vai acabar afetando tanto os processos psicofisiológicos, por exemplo, do atleta. Então, corpo e mente, eles estão interligados. Então, quando você entende isso, por exemplo, um pensamento seu pode gerar processos fisiológicos que te atrapalham, ok? Isso vai poder diminuir o seu rendimento. Então, se você for pensar, você já viu ou teve, por exemplo, sintomas de ansiedade. Coração acelerado, então aquele coração palpitando, a boca seca, frio na barriga, suor frio, dificuldade de concentração, as pernas pesarem. Quantas vezes isso já não aconteceu comigo? Então assim, está normal, está bem, chegava na competição, vontade no banheiro, parecia que era aquele medo, aquele nervosismo, e eu falava, caramba, o que eu faço aqui agora? Eu não sabia o que fazer. E aí quando você descobre como saber, como controlar essas reações, é fundamental para os atletas, tanto de alto rendimento, e vai além, por exemplo, do treino físico. Não basta só, eu vou treinar mais, então perdi, eu vou treinar mais. Esquece, eu já fiz isso também. E isso faz parte do seu treinamento mental, isso faz parte da parte mental também. A ansiedade também, ela tem sintomas cognitivos, aqueles que envolvem os pensamentos. E alguns deles são pensar excessivamente sobre o resultado da competição. Pô, será que eu vou ganhar? Pô, fulano de tal tá na minha chave. Pô, aquele time tá aqui. Pô, aquele corredor X vai estar lá. Pô, aquele cara ganha todas. O medo de não desempenhar bem ou de lesionar. Pô, e se eu machucar? Pô, não posso machucar. A dificuldade para se concentrar. Então, muitos pensamentos eles podem gerar distrações. Pensamentos, por exemplo, catastróficos. Então, pensar tudo o que pode dar errado e subestimar suas capacidades, por exemplo, de enfrentamento.
Quantas vezes eu já não fiz isso e quantas vezes eu já não me sabotei por isso? E quem disse que todos eles eram verdades? Se você for pensar, algum desses pensamentos, eles podem surgir de uma forma que assim, eu tenho que fazer tal coisa em X tempo, eu tenho que fazer uma meia maratona em menos de 2 horas, senão eu vou ser um fracasso. Eu tenho que ganhar porque o fulano de tal vai estar lá. Eu tenho que ganhar porque senão eu vou perder um patrocinador. Pô, mas e se eu me machucar? E tudo isso vai acabando gerando uma série de fatores. E existem muitas vezes aqueles sinais emocionais também, durante competição, irritabilidade, vontade de chorar, raiva, pânico, vontade de evitar aquela situação, ou seja, vontade de fugir dali, desistir da competição, ou querer que aquilo acabe logo, ou que passe o tempo e você esteja depois já da competição. Esse é um ponto diferente para cada pessoa. E cada atleta ele vai ter que aprender a reconhecer tanto esse estado para conseguir tanto repetir os padrões que realmente fazem com que eles consigam atingir os seus resultados. Então, ouso dizer que você já teve esse momento, que é aquele momento de flow, aquele estado de flow. E uma vez que você consegue entender qual é o nível de agitação ideal, qual que é o nível de ativação ideal, isso vai te ajudar a controlar essa ansiedade para atingir esse ponto sempre que necessário. Faz sentido? Então, ter as técnicas adequadas, elas vão ajudar você a desenvolver, seja você estando mais calmo ou fazendo com que você se ative para que você esteja no período certo de agitação. Beleza? Faz sentido isso? Então, existem várias formas de você conseguir atingir esses seus resultados. Você pode conseguir isso tanto de uma forma relaxada, ficando mais calmo. Então, vou ensinar para vocês aqui hoje uma técnica de relaxamento e uma técnica também de mentalização. Isso vai ajudar vocês ao quê? A conseguirem tanto, se você ficar agitado durante uma competição, ficar muito ansioso, a ficar mais relaxado, ficar mais calmo. E isso aconteceu no Campeonato Mundial de 2019. Eu tenho uma tendência de estar mais calmo e ter que me agitar mais para competir. E eu tinha um colega comigo que ele era o oposto de tudo isso. Então ele era um cara extremamente agitado que tinha que se acalmar. Então olha que negócio louco, porque daí ele falou, cara, eu estou extremamente ansioso aqui, o que eu faço? Então com ele eu usei uma técnica de relaxamento na área de concentração um pouco antes da luta. E comigo eu já sabia o que eu estava querendo, o que eu precisava. Eu usei uma técnica de ativação. E essa técnica de ativação me ajudou a entrar no flow adequado. E aí, Pitbull, tudo certo? Grande aluno da Academia Mente Campeão. Ou seja, quando o atleta está muito agitado, ele está muito nervoso, antes de uma competição, ele precisa diminuir essa ansiedade, ele precisa diminuir esse estresse, esse nervosismo. Ele precisa dessas técnicas de relaxamento, que elas incluem tanto exercícios de respiração. Então, se você não sabe, você começa a saber agora que a respiração é um dos principais pontos quando você quer entender qual é o nível de ansiedade que você está. Tanto o relaxamento progressivo, tem outras técnicas também, mas o que acontece? Se você for parar para pensar, quando você está muito ansioso, a sua capacidade de respiração, ela diminui muito. Então você respira muito mais rápido e numa quantidade muito pouca. O seu pulmão ele tem capacidade para até 2 litros de oxigênio, por exemplo. E quando você está muito nervoso, você acaba respirando no máximo ali 500, 400 ml. Então é como se você tivesse capacidade de ter uma Ferrari com um tanque cheio. E quando você está respirando errado, é como se você toda vez andasse com esse tanque em 1/4. Então, ao invés de você conseguir ter toda a energia que você precisa, você está usando só 1/4 da sua energia. Consequentemente, você não vai ter rendimento para chegar até o final. Quando você consegue entender isso, por exemplo, está respirando muito rápido, opa, pensa, respira fundo, bem fundo, solta bem devagar, respira bem fundo de novo, solta devagar, você vai vendo
que até os seus pensamentos eles vão clareando. E isso vai ajudando você a se acalmar mais, vai se ajudando a você conseguir ativar, a buscar os recursos que você não estava conseguindo encontrar. Então, dentro de jiu-jitsu, um negócio muito louco, que quando você não consegue fazer, você começa a ficar desesperado ali com o seu adversário. Então, você acaba perdendo, não consegue fazer uma posição que é muito fácil de fazer, às vezes você esquece, não lembra, fala, cara, o que aconteceu? Quando você consegue fazer isso, você consegue manter a calma. Por pior que seja a situação, você respira, para, calma. Por mais que esteja um caos, é como se você... Vamos pensar. Por mais que você está naquela adrenalina toda, faz esse exercício agora, só para você ter uma ideia. Respira bem fundo e solta bem devagar, só para você ver o que acontece. E aí, esses exercícios de respiração, ele ajuda de uma forma tão pausada e ritmada o atleta, por exemplo. Isso funciona num jogo de futebol, num jogo de vôlei, numa situação onde você vai ter que falar com alguém, que você vai ter que expor uma situação. Então você vai ver que você vai começar a utilizar todo o seu pulmão, você consegue utilizar toda a energia que você possui. Isso vai fazer com que a sua frequência cardíaca se estabilize, você comece a relaxar e começa a ter plena consciência do que você está buscando. Então nesse momento, para, pensa. E aí, por exemplo, imagina agora se você levantar os seus ombros e tentar respirar, que a sua respiração ela vai ficar mais curta e acelerada. Se você faz isso daqui, ó, você não consegue tanto. Mas ao mesmo tempo, se você mantiver essa posição por algum tempo, você vai perceber que a sua frequência cardíaca ela vai aumentar e você vai se sentir mais ansioso e mais tenso. Então, quanto mais relaxado você consegue ficar também na sua postura, então a gente está falando de estados fisiológicos, sua respiração, sua postura. Isso vai acontecer porque essa posição ela faz com que você utilize apenas a parte superior dos seus pulmões. Agora, quando você está mais relaxado, mantendo uma postura boa, ereta, sem estar aqui pressionando tanto, isso faz com que você consiga ter mais calma, ter mais clareza. Então isso já te deixa menos ansioso, baixa a sua adrenalina. Então quando você quer baixar a adrenalina, primeiro ponto, olha a sua respiração. Como que está a sua respiração? E ao contrário, se você colocar a mão no seu estômago, por exemplo, e cada vez que você respirar, você fazer com que sua barriga, o seu peito se encham de ar, você vai se sentir mais calmo, você vai se sentir mais relaxado. E isso acontece porque você está usando todo o seu pulmão. E isso melhora tanto a sua oxigenação do seu sangue e ao mesmo tempo também vai estabilizar a sua frequência cardíaca e causa uma sensação de relaxamento. Então experimenta fazer para você ver nesse momento. Até se você quiser, feche os seus olhos, respira bem fundo, sente mesmo a sua respiração. Solta bem devagar, vai sentindo os seus pés, sente suas mãos, sente todo o seu corpo, os músculos das suas pernas, suas costas. Veja o quanto que isso vai te relaxando. Isso vai te permitindo também a ter consciência dos seus pensamentos. Tanto daquela adrenalina, você consegue baixar. E isso te ajuda a acessar todos os recursos que você pode possuir para que você consiga ter a sua máxima performance naquele momento. Então esse exercício de relaxamento, ele parte muito da sua respiração. Então se você é uma pessoa muito agitada, você pode estar usando ele. É um desafio? Sim. Mas ao mesmo tempo, quanto mais você pratica, sugestão, vai praticando nos seus treinos, vai praticando no seu dia a dia. Quando você chegar num momento de competição, você vai ver que você vai ter essa clareza. Então você vai lembrar, opa, respiração. Por que eu estou ansioso? Você já se perguntou por que você fica ansioso? O que acontece? Respira bem fundo, solta devagar. Sente o ar entrar mesmo ali no seu pulmão, no seu abdômen. Isso vai fazer você entender que você está com todo o seu gás, com toda a sua oxigenação. Então a sua mente com maior capacidade de oxigenação, você tem maior capacidade de pensamentos, de escolher os seus pensamentos. Então você começa a tomar as melhores alternativas, as melhores formas
de você tomar suas decisões. Então esse foi o primeiro exercício que eu queria te trazer. Então um exercício muito simples, mas que funciona muito bem. Testa para você ver. Mas ao contrário, se você é uma pessoa mais calma, mais tranquila, e às vezes você fala, mas mesmo assim eu sou ansioso, o que eu posso fazer? Cara, eu queria ser mais pilhado, por exemplo, porque às vezes eu estou tão calmo que às vezes eu não vejo nem as coisas acontecerem. Então um outro exercício para esse é muito importante também, porque a técnica de respiração ela é interessante, já que um dos sintomas das pessoas ansiosas é esse padrão, tanto da respiração alta nessa parte aqui e ao mesmo tempo curto. Então ele é bem localizado nessa região do tórax e tudo mais. Então essa respiração, que é uma respiração mais profunda, ela vai poder ajudar na distribuição do oxigênio por todo o seu corpo. Então você vai poder experimentar fazer todo esse ciclo. Então você pode respirar profundamente pelo nariz por durante 3 segundos, retém o ar por 2 segundos e aí você vai soltar ele pela boca até 6 segundos. Então você vê que tem mais técnicas dentro disso. Então assim, isso vai te ajudando a acalmar. Então quanto mais você... Então você respira por 3 segundos, retém por 2 segundos e solta ali por 6 segundos. Isso vai te ajudar, ao longo dessas práticas, você vai conseguir achar o seu próprio ritmo também de respiração. E tanto nesse sentido, essas práticas de você conseguir estar mais pleno, de você estar mais atencioso, isso ajuda você a ter esse controle e entender qual é a melhor forma de você estar achando a sua melhor performance, de estar conseguindo acessar todos os recursos que você possui. E agora, qual que é a técnica para aumentar essa agitação? Então eu já falei uma para você estar mais calmo, para você estar mais atento naquele momento, para você estar mais tranquilo. Essas técnicas elas são menos utilizadas, por exemplo, pelos atletas. Então ela exige um pouquinho mais nesse grau, por exemplo, de dentro das competições, mas ela funciona muito bem também. Então alguns atletas eles precisam estar mais empolgados, digamos assim, para as competições. E as técnicas mais utilizadas dentro desse ponto são a respiração também, mas de uma forma a mentalização e uma auto... É como se fosse ali naquele momento, você entender. Então a primeira coisa que você pode fazer antes de uma competição ou antes de algo importante que você... Isso você pode fazer dentro dos seus treinos, mas lembra um momento no qual você conseguiu atingir a sua alta performance mesmo, que você fala, cara, aquele dia foi o dia que mais rendeu, naquele dia foi o dia que eu consegui fazer tudo o que eu queria. Então essa é a mentalização. O seu cérebro ele não sabe o que é real e o que é imaginário. Então quanto mais você vai repetindo na sua mente aquilo que você quer que aconteça, isso vai te ajudar a entrar naquele momento, por exemplo, de agitação. Como que você estava se sentindo naquele momento? Ao mesmo tempo que você vai respirando, que você vai trabalhando, comece a se lembrar como que você estava se sentindo naquele momento. Então, você pode falar, pô, eu estava agitado, eu estava assim, eu estava assado. Vai lembrando, lembra o ambiente, lembra as pessoas que estavam lá. E toda essa técnica, dessa parte do treinamento mental, ela é muito eficiente. E dentro disso, quando você vai mentalizando, quando você vai enraizando aquilo, você pode estar ancorando esse estado. Então você pode, tá mexendo nas mãos, você já viu aqueles atletas que eles se dão tapa, são formas dele se ativar. Isso funciona muito bem para mim, por exemplo. Então, além de você estar fazendo essa parte da mentalização, você pode ir ancorando de que forma que você consegue se agitar e estar ativado. Então você vai lembrando como que você fez para se ativar, como que você fez para estar no estado que você desejava. Ou seja, tá mais ativado ali, tá entrar já pilhado. Porque tem pessoas que não gostam de entrar tão calmas. E eu entendi que para mim isso funcionava muito bem. Entrar mais pilhado, entrar naquela gana de fazer as coisas acontecerem. Então isso para você também vai ser muito importante. Então,
Além das estratégias, você precisa lembrar também que a ansiedade ela pode te ajudar numa preparação de competição, porque ela te mantém alerta. É fundamental nesse segundo ponto, dentro da mentalização, é você entender nesse processo, lembrar de todo o ambiente. Então você ancorar de uma forma que você se sinta lá dentro. Então você fala, mas ainda não aconteceu. Então você faz acontecer. Então você se sente lá. Como que você estava se sentindo? O que você fez? Chute, não sei. Mas é você lembrar, é você entender o que você fez naquele dia e voltar a repetir esses padrões. Como o seu cérebro não sabe o que é real e o que é imaginário, você vai vivenciando isso na sua mente e ele vai entender como se isso fosse real para você. Então vai ser muito mais fácil no momento de competição mesmo, você já entrar ativado, você usar essa ancoragem, pode ser através de uma fala, pode ser algo que você fale, que te ative daquela forma. Então isso vai te ajudar a entrar mais pilhado, a entrar mais ligado e talvez para você, se isso funcionar bem, diminuir o seu estado de ansiedade. E aí se você for pensar, no final você vai acabar ficando orgulhoso de você estar ali, de estar competindo e de não ter fugido dessa situação, de ter enfrentado essa ansiedade que muitas vezes acaba surgindo só na sua mente. Então, para você entender, por exemplo, espero que tenha feito sentido para você essas duas técnicas de controle de ansiedade, tanto para você que é mais calmo, tanto para você que é mais pilhado, mas você precisa entender o que mais funciona para você. Se você já faz alguma coisa que funcione, pô, maravilha, show de bola. Isso vai ser fundamental dentro do seu processo, porque isso vai trabalhando o seu autoconhecimento para as suas competições, para os seus treinos, para as suas atividades, e é isso que vai fazer você se tornando um campeão e ao mesmo tempo conseguir atingir os seus resultados. E para você entender como a ansiedade ela acaba interferindo no rendimento do atleta, é muito importante você observar o seu comportamento em diversas situações, bem como conhecer também a sua história de vida. Isso vai te ajudar muito a você entender o porquê que ela é ocasionada, da onde que ela vem, o que você pode fazer para apagar, para não pôr mais a mão no interruptor daquela luz que está queimada e realmente você ir lá e resolver trocar essa luz. E a partir daí vai ser possível você traçar as estratégias para você tanto conseguir se doutrinar, identificar e controlar esse sentimento que muitas vezes pode estar te atrapalhando, beleza? Então é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Agradeço imensamente a confiança de todos vocês. E é isso aí. Um grande abraço e bora viver do esporte. Até mais aí, galera.